Turma, vamos falar um pouquinho da nossa bibliografia, dos nossos livros, né? Quando eu mostro assim muitos livros, né? Eu armei essa nossa mesa, seria a nossa sala de aula, né? Para essa disciplina, né? Eu sou amante mesmo de livros, minha biblioteca, né? Ela sempre está sendo alimentada. E quando a gente, às vezes, já aconteceu até eu pregar e citar um Dallas Willard, Jonas Madureira, David Bosch, né? E algumas, e a Bíblia? Meus queridos, o livro da nossa regra de fé e prática, o livro dos livros, incomparável é a palavra de Deus, né? Para a nossa disciplina Modelo Social no Antigo e Novo Testamento, eu gostaria muito da gente atentar um pouco para o Sermão do Monte, né? Capítulo 5 a 7 de Mateus. E a Bíblia fala: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-lo, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E assim vai o Sermão da Montanha, que há controvérsias quando alguns dizem, foi um sermão só, né, proposto por Jesus Cristo. Não, é uma reunião de sermões. Mas eu sei que aí está a concentração da nossa movimentação ética social, né? Capítulo 5 a 7, né? É um livro. Aí, gente, olha só esse versículo aqui, ó. É o texto áureo da palavra de Deus em relação ao social. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei dos profetas. Certo? Então, Mateus capítulo 7, verso 12, é considerado a perícope, né? Que quando é o texto mais importante, que resume tudo, que é o texto áureo, é o texto de ouro, né? É esse Mateus 7, 12. Fora a Bíblia, que na minha conversão, quando eu ganhei uma Bíblia muito maior que essa, eu tinha vergonha de chegar na minha comunidade e chegar com um livro grande, mas o Senhor já me tocou e falou para que eu ame aquele livro. Então eu fiz um propósito de não deixar nenhum dia de ler a Bíblia, né? Para mim a Bíblia não é Bíblia de estudo, é Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu tenho várias Bíblias de estudo, né? A gente pode ter a Bíblia do estudo do expositor, as Bíblias da missão, que não são Bíblias de estudo, né? Eu tenho Genebra, a Bíblia de Shed, né? E várias outras. Nós temos muitos, mas eu já, uma vez, num culto, a irmã, vou ler a palavra de Deus, abriu e leu o comentário, né, do texto, e não é. Então, a Bíblia, que ela é inerrante, a nossa regra de fé e prática, é a Bíblia puramente de Gênesis e Apocalipse, tá bom? E algumas curiosidades também para nosso crescimento, quando a pessoa diz assim, pastora, qual o livro além da Bíblia, né, em relação à teologia? Amados, esse livro aqui, A Cruz de Cristo, é o que explica a nossa fé, de John Stott, né? Pronto, eu adquiri ele, eu gosto de botar a data, dia 8 de agosto de 2002, né? Fazem 30 anos, né? Para mim esse livro ainda é o livro da minha cabeceira, todos os meus livros eu marco, certo? Eu faço uma leitura vertical, porque nem tudo, eu não vou conseguir ler esse livro novamente, talvez. Mas aquilo que eu mais gostei, que eu acho que é importante, eu marco, né? Na atualidade, depois desse livro, Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. Meus queridos, esse livro é maravilhoso, né? Já se aproximando um pouco da nossa disciplina, né? É um livro mais novo, se vocês puderem adquirir, Reformando o Discipulado, uma introdução à fé cristã de Gianfrancesco.
ele tem um compilado de explicar, sabe, a nossa fé, e é muito importante. Sabe por quê? Eu tenho falado muito para os pastores que nós precisamos explicar a nossa fé. A gente acha que a igreja já sabe, e não é uma verdade, né? E agora, mais se aprofundando na nossa disciplina, deixa eu arrumar aqui a nossa mesinha, vem um livro que eu recomendo vocês devorarem, que é a Igreja Centrada de Timothy Keller, certo? Ele traz ensinamentos maravilhosos, tem tudo a ver com a nossa disciplina. Não sei se vai dar certo esse modelo aqui, mas eu acho muito interessante o que Tim Keller propõe, né? Ele fala que nós temos 3 estágios na teologia e na prática cristã, né? Em que crer é a base doutrinária, é a tradição teológica, é a filiação denominacional, a teologia bíblica e sistemática. Então isso aí não pode ser mudado, né? Isso aí não é balançado. Mas além dessa base doutrinária, nós temos uma visão teológica, como enxergar. É uma reafirmação fiel do Evangelho. Ou seja, o que eu quero falar que ministério tem essa visão teológica diferente. Certo? Necessariamente a minha não está certa e a sua está errada. Eu posso, na minha igreja, numa comunidade carente, eu ser muito mais voltada a social do que você em uma igreja de condomínio, você ali vai traçar outras batalhas, né? Então essa visão teológica, como você enxerga a fé, né? Vem a visão, valores, né? A ênfase e posturas da sua igreja. E algo mais também flexível é o que ele chama de modalidade ministerial, o que fazer, certo? Olha, interessante, já coloquei no grupo e vou botar novamente. Ele compara a base doutrinária como a placa-mãe do computador, né? Ele compara a visão teológica como um middleware, aquilo que seria o sistema, o iOS, né, o Android, né? Então seria a visão teológica. E os aplicativos, é mais ou menos o que eu entendi, seria a modalidade ministerial. Então a placa-mãe a gente não mexe, mas o restante tem mais flexibilidade, certo? Então essa Igreja Centrada é um livro muito importante, né? Para entender, às vezes a gente acha, eu vou fazer a minha missão é essa, né? Mas na realidade existe só uma missão, que é a Missio Dei, que é a missão de Deus. Então é muito importante os estudantes do seminário possam entender isso, né? Missão é a Missio Dei, não é a nossa, nós somos cooperadores, né? E a missão é a diferença de missão para missões, né? Missões são específicas e a missão é geral. E para mim o livro que me fez entender sobre a missão é esse aqui. Me desculpe a minha letra, mas é a Missão Transformadora de David Bosch, né? Esse livro eu confesso que eu não consegui ainda romper a leitura toda, é profundo, mas é um livro de coração. Na mesma linha, a missão, uma teologia bíblica da missão da igreja. Gente, esse livro é maravilhoso, certo? Eu estou falando aqui dos mais falados teólogos que eu respeito, certo? A Grande Comissão, né? Ou Omissão, que é de Dallas Willard. Dallas Willard tem um livro também, A Conspiração Divina. Isso é maravilhoso. Eu gostaria de chamar a atenção sobre a igreja missional na Bíblia. O que é ser missional? É entender que todos nós estamos na missão de Deus e todos nós devemos realizar a evangelização e obedecer o ID de Jesus, né? Então, eu já estava conversando com um reitor da Congregacional do Rio de Janeiro, e já tem essa disciplina no seminário. Pernambuco, eu conversei com um seminarista, ele fala, eu tenho essa disciplina. Então, eu fiquei muito feliz com isso. A igreja é missional na Bíblia, ou seja, teologia missional. Não é heresia, procurem ler, nós não vamos nos deter. Aqui. Eita, eu percebi que eu tenho 2 livros desses, ó.
É porque às vezes eu compro um livro. John Stott, A Missão Cristã no Mundo Moderno, né? Quando a gente... Eu acho maravilhoso, sabe? Eu gosto muito de John Stott. Esse missional é de Goen. Eu sinceramente vou confessar, muitas vezes eu compro livro por autor, né? E não só pelo tema, né? E aí eu vou mostrar um autor que eu gosto muito, que é Carson, né? É um grande teólogo. Cristo e a cultura. Para nós fazermos ação social na igreja, nós precisamos entender qual a cultura da igreja, qual a cultura da comunidade, do país que nós estamos fazendo, né? E Mark Dever, que é mais prático também, esse livro é muito Igreja Intencional. Eu vou botar alguns no grupo, certo? Mas eu acho que ajuda a gente a fazer uma... Ronaldo Lidório, quem não conhece, né? Comunicação e cultura. Então ele vem trazer aqui uma amostragem da relação do evangelho com a cultura. Se vocês puderem adquirir esse livro, é maravilhoso. Estudar, nós vamos estudar, eu acho que ainda nessa aula, modelos culturais, né? Da relação do evangelho e a cultura. Tá certo? Vale a pena também. Vamos entrar agora nas nossas disciplinas, na nossa disciplina propriamente dita. Se a gente perguntar, pastor, o livro texto, gente, esse aqui. É sobre, né, Ministérios de Misericórdia, de Tim Keller, chamado para a Estrada de Jericó, o Bom Samaritano. Esse livro eu adquiri em 2018, né, um livro novo, de Tim Keller, esse livro maravilhoso, e já vou marcar umas páginas para vocês lerem, né? Aí entra, eu gosto de Jorge Barro, né? Ação Ministeriais Transformadoras, esse livro é muito bom. Também de Jorge Henrique Barro, porque ele foi meu professor na pós-graduação, de Cidade em Cidade, né? Porque Lucas, o Evangelho de Lucas, é o evangelho que cita mais cidades, né? Na Bíblia. E aí ele fala da dinâmica do fazer bem para a cidade, é muito interessante, né? Esse livro também de Pobres e Ricos, porque nós precisamos entender o que a Bíblia fala de pobre, né? E é muito interessante, de Márcia Duran. Eu já escutei uma palestra dela. Nós não podemos falar de ação social se não falarmos da missão integral, né, que precisa ser entendida, criticada e também ressaltar os pontos positivos. Então, de Jorge Barro, né, e assim vai. Outros livros que eu separei aqui, que eu estou empolgada, né, que nem o essencialismo, que nós somos muito complexos, precisamos buscar um pouco as coisas mais simples. Esse aqui, A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, também maravilhoso. Marcos Mendes, um grande amigo meu, pastor Marcos Mendes, coronel da polícia, e quando se aposentou, estudou, e ele está escrevendo muito bem, eu gosto muito dele, recomendo, né? Como eu falei que eu sou uma leitora de Viktor Frankl, né? E aí esses livros aqui para mim, Em Busca de Sentido, porque ele era judeu e ele passou por vários campos de concentração. Tá bom, meus queridos? Então, esses livros eu recomendo, eu assino embaixo. Além dos livros, eu também lanço mão do nosso tão conhecido Kindle, certo? Então, os livros que eu não tenho físico, até que eu tenho, eu coloco no Kindle, porque para onde eu vou, eu posso ler, tá bom?